Olá, eu sou Wagner Gabriel e estamos no podcast Ética na Estética. Hoje, num bate-papo bem legal com a doutora Sandra Gasparro e com o professor doutor Paulo Pardi. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Vamos fazer um bate-bola bem bacana aqui, porque a opinião de ter os dois juntos, além de ser uma honra duplicada, né? É um momento onde a gente pode confabular e colocar ideias bem interessantes no local. E claro, o nosso assunto é ética na estética. E aí, de cara eu já vou jogar já vou colocar um problema que a gente tem que discutir. Porque um dos princípios do nosso podcast é trazer assuntos importantes, né, que geralmente são até evitados no nosso meio. Então, a ideia é a gente colocar cada um com a sua opinião. Então, de cara, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Temos muitas intercorrências no mundo da estética. Quais são os principais fatores que envolvem isso? Má formação, falta de irresponsabilidade mesmo. O que acontece? Por que a gente está tendo tanto acidente? Vamos lá, Sandra, começa por você. Vulgarização da estética. Vulgarização da estética. Porque hoje em dia... Está funcionando? Tá, né? Tá. Hoje em dia, todo mundo quer fazer estética, mas não quer estudar. Não quer aprender, não quer saber o básico de anatomia, fisiologia, farmacologia. Então acha que vai ficar milionário e vamos fazer, acabou. E não existe também leis efetivas para isso. Então, ou seja, os conselhos no geral não conseguem filtrar, não conseguem pegar quem não é coligado a nenhum conselho. Sim. Então, como segurar o pessoal que não está nem aí para a lei, não está nem aí para conhecimento, eles querem apenas ganhar dinheiro, porque acham que a estética é glamour. Sim. Então, acaba tendo uma intercorrência uma atrás da outra por falta, justamente, imperícia, imprudência e negligência. Não acho que falta um pouco de fiscalização com relação a esses cursos curtos também que existem? Porque hoje tem curso livre, as pessoas fazem curso. Sim. Nós tivemos um acidente agora com um curso com um paciente que morreu por uso de fenol. Sim. Né? Sabe disso. A profissional, ela aprendeu num curso online. Então. Não deveria ter uma fiscalização em cima disso aí? O que você acha, Paulo Pardi? Bem, a Sandra acho que tem uma coisa para falar ainda, né? E Então eu sei que ela vai falar. Né? E assim, eu quero dizer para mim aqui que é o maior orgulho estar aqui com os meus queridos e amados amigos, minhas crias maravilhosas. Não, isso daqui é meu exemplo, é meu exemplo. Para nós é muito fácil estar numa roda dessa. Então, ela tem essa habilidade, ela trabalha muitos anos nisso, Sim. como você. Então, eu vou fazer um apanhado e volto para ela. Tá bom. É lógico que isso é formação. É lógico que falta protocolo ministerial, falta Sim. informação, falta orientação. Por quê? Como ela falou, glamour. É muito fácil você fazer hoje um curso no final de semana, como eu havia falado já no outro encontro que nós tivemos, e você sair aplicando já como especialista. Sim. Sim. Como ela falou, falta preparação farmacológica, fisiológica, clínica. Tudo. Falta clínica, o cara não tem clínica, o cara não sabe reconhecer uma alteração, ele não consegue, se tiver o paciente na frente dele e tiver um problema, alguns têm preparo, porque foi preparado, outros não têm. Aí o indivíduo morre, aí as intercorrências vão só crescendo. E não é só na estética. É que a estética hoje, como ganhou a mídia, como está no Instagram, ela se transforma na galinha de ovos de ouro para a mídia que vai querer destruir. Ou seja, é muito mais fácil você atirar pedra do que ter um podcast como o seu ou outros mostrando, gente, isso é uma realidade. Como nós podemos melhorar para não acontecer isso? Pois é, mas essa é a pergunta. Não tinha que ter uma fiscalização. Tem e por que não tem isso? Até hoje? Porque são anos já Porque nessa o que história. precisa acontecer? A Sandra quer ministrar cursos. Então, ela teria que submeter esse curso para o conselho que a rege, esse conselho passar por uma banca, tá? Essa banca liberar ou não, e ela ter um KNAI para cursos livres. Isso não existe. Eu tenho Porque você KNAI. fez. Eu tenho KNAI Explica para para as pessoas cursos. o que é um KNAI. O KNAI é uma denominação que a gente tem dentro do nosso CNPJ, dando dentro da legislação a possibilidade de sim ou não. Sim. Se você não tem isso, você não tem o cadastro
para que você possa ser professor. Para você ser o professor, você tem que ter docência e ensino. Não é qualquer um que eu fiz ali Sim. e eu estou divulgando. Só que não tem o amparo do conselho para esses cursos. Então, qualquer Zé Mané, falando português, claro, lança um curso e nem aí se o aluno vai fazer uma coisa errada ou não. Sim. E para mim, não deveria existir curso online. Eu tive uma... E se a Sandra me permite, Pois se não, você me permite, claro. eu vou na linha que ela está falando. Nós temos exemplos que funcionam. Existem conselhos, como o que você faz parte, onde o curso tem que estar registrado no conselho, tem que estar avaliado pela equipe de Sim. educação do conselho, Sim. para que esse certificado, quando o cara realiza geralmente a pós-graduação, isso poderia ser para cursos livres, o conselho possa catalogar isso como um Sim. curso que foi validado, credenciado, Sim. dentro das questões éticas de formação do indivíduo. Sim. Então, hoje, o conselho X, para você fazer um curso de especialização, você precisa apresentar no conselho, e o conselho vai dizer, ok, pode fazer. Sim. O número de aluno é isso, a carga horária que você tem que ter é essa, e os objetivos que você tem que cumprir é isso. Porque aí esse cara, com esse documento, vai no conselho e fala assim, ó, eu sou especialista nessa área. Você já tem que se fechar no conselho, que é o que avalia profissionalmente, tem que se fechar para que o indivíduo, e estimular a população, eu vou fazer um curso com a doutora Sandra Gaspar, eu vou entrar aqui no conselho. O curso dela está reconhecido? Tá. Teve autorização para funcionar? Teve. Ou seja, você tem uma Sim, segurança você tá amparado. que você está Isso fazendo seria um curso ideal. Isso seria ideal amparado acontecer. Amparado. por justiça e por conhecimento. Sim. Sim. Óbvio que a intercorrência pode acontecer. Sim, mas Óbvio que amparo é mas maior. vai estar um amparo maior, porque para o cara apresentar o curso, ele vai ter que apresentar situações. Você vai dar Sim. esse curso, você tem condições de, se tiver uma intercorrência, um hospital que Cuidar está disso, associado, né? É verdade. você tem condições de ter lá uma reanimação, um DEA que tenha lá, você tem sim. preparo para isso, ou seja, Sim. tem que ter essa... Sim. Porque senão eu faço o curso hoje e amanhã eu começo a falar. É o eu que está sou acontecendo, né? esteta e pode vir, como é o caso infeliz desse rapaz, que mas na não é o aplicação de primeiro. fenol morreu. Não é o Sim. primeiro, mas é o que ganhou mídia, Sim, que ganhou mais mídia. notoriedade. Porque vai começar a morrer gente se a gente não tomar uma providência. Vocês não acham isso? Vai Eu começar a acho, morrer não, tenho mais. certeza. Porque agora a coisa ficou mais grave. Porque no caso desse fenol, eu sempre fiz fenol na minha vida. Existe o fenol cirúrgico e o fenol que pode ser feito dentro de um consultório e uma clínica. Só que existem várias coisas que contraindicam. Por exemplo, hepatopata, cardiopata, um nefropata, um hipertenso. E a técnica correta a ser feita não foi a técnica que ela fez. Porque quem ensinou errado. Uma Então, excrescência, né? ou seja, imprudência, imperícia, negligência, tudo junto e misturado. Aquele rapaz não morreria se ela não tivesse feito daquele jeito. Teria como salvar. Sim. Só que o fenol, ele entra em corrente sanguínea em 20 segundos. 20 segundos. Ele chega a anestesiar em volta. Chega a ter enxofre na composição, se não me engano, né? Depende do fenol, se ele é o Depende de qual for usado, croton né? ou Sim, não. sim, sim, sim. Então, mas o grande problema de tudo ela assistiu aquele curso online num final de semana e saiu aplicando. E ela é uma nada contra micropigmentador, não é isso. É bem assim, vamos trabalhar dentro do meu quadrado, Sim, dentro claro. das minhas resoluções, dentro da minha legislação. Ela não era nada da área de saúde. Então, talvez até nem um entendimento correto para aquela aplicação ela tinha. Mas ela saiu fazendo. E isso depõe muito nos profissionais que trabalham certo. Porque um peca, todos são pecadores. Sim. Infelizmente é isso. Me incomoda também o fato de que muita gente comprou o mesmo curso. Não deveria ter também, já voltamos para a primeira etapa, primeira parte, né? Sim. Até para curso online, né? Principalmente curso online, precisaria ter critério, mas como é que você vai... Será que é a legislação que, Doutor Wagner, de repente não doutora pode? Sandra, nós vivemos um momento nesse mundo do livre comércio, da livre demanda. Sim. Você compra o que você desejar pela internet. Como a Sandra está falando, para você ter o fenol que ela tem na clínica dela, Agora está proibido. ela Todo tem o mundo tá quê? proibido. Então, ela tem, e todo mundo tinha que ter. Você tem que ser um RT responsável por isso, você tem que ter com a Polícia Federal.
As Tem que ter tudo. coisas que estão faltando é que as pessoas, como ela bem falou, estão banalizando, achando que qualquer pessoa pode fazer. E aí foi a discussão que estávamos tendo antes de começarmos aqui, o conflito que existe entre as profissões. Por que existe esse conflito? Primeiro é um conflito de mercado. As pessoas perdem mercado, elas vão atingir as outras. Isso é a história do mundo, é assim. As regulações das profissões são muito claras até onde você pode fazer e até onde você não pode fazer. O problema é que quando você começa a tentar militar em áreas conjuntas, tem que ter uma clareza do que você pode fazer e do que você não pode fazer. E por isso que eu sou sempre favorável à questão multidisciplinar. Ou seja, o indivíduo que tem uma clínica, ele precisa ter uma multidisciplinaridade. O ideal é ter um colega médico que ajude, um colega nutricionista, porque isso é o mercado. Mas as pessoas querem hoje o glamour de terem lá os tantos mil seguidores, tanta coisa, por exemplo, palestras, como ganhar X mil por conta disso. Está muito glamourizado. E as empresas, elas fazem o quê? Vendem. Né? Vendem. Ou seja, o que você tem de produto? A empresa X vende. Então a empresa X contrata a Sandra para falar, Sandra, fale bem desse produto aqui. Ó. É assim. A indústria farmacêutica funciona assim, mas isso não é criminoso. O criminoso é você, contra tudo isso, fazer um curso no final de semana e, na segunda-feira, começa a ser especialista naquilo. Ou seja, não é só regulação, é bom senso, é ética, é conhecimento. Porque todo o problema é, se você é um bom profissional, você acaba pecando por outros profissionais que não têm o mesmo cuidado, que não têm um KNAI adequado para ter a clínica, não têm um KNAI adequado para ter o determinado procedimento que faz. Ou seja, precisa de orientação, não castração, orientação. Eu gostaria de falar aqui uma frase que eu estou guardando há muitos anos. Nós vivemos num momento muito interessante das pessoas A, que são especialistas, brigando com as pessoas B, que são especialistas por vários motivos, esse ato por vários motivos. Científico, político, religioso, não importa. E essas duas pessoas, em vez de se juntarem para poder melhorar a vida da pessoa C, não fazem. Aí ficam nos ataques, ficam nos ataques, ficam nos ataques. Ou seja, o que falta também é um pouco de humanidade. Porque hoje a pessoa vê num celular, ela já parte como uma verdade absoluta. E a estética está nesse ponto. Venha fazer que eu vou perder 150 mil quilos, eu quero esse lugar. Né? Venha que eu vou levantar, que eu vou aumentar, que eu vou fazer. E você vê as intercorrências sendo produzidas aos borbotões. Né? Se a gente der um passo para trás, então, a gente pode até entender, dentro de guardadas as devidas proporções, que a própria moça que fez o procedimento também é vítima desse sistema que forma, que dá para qualquer pessoa a condição de poder fazer um negócio desse. Né? Você vai procurar uma profissional... Será que ela sabia dos riscos? Então, você vai procurar uma profissional que cobra pelo seu trabalho decentemente? Ou você vai procurar o profissional que cobra barato. 1/3. As questões econômicas que sai caro, eu vou fazer. Agora, a pessoa, ela é culpada? Não é culpada. Porque ela confia naquela pessoa. Então, o que está faltando? E falava isso outro dia eu no conselho, junto com amigos. Deixa eu ver aqui. Wagner Gabriel, Sandra Gaspar. Eles estão cadastrados no conselho. Eles podem fazer esses procedimentos. Como são os médicos? Tem lá o RQE, ou seja, você é especialista. Precisa ter um controle. Porque se você vai num lugar onde a pessoa tem 1 milhão de certificados na parede, mas ela não tem a ética de realmente ser a profissional, porque eu não sou contra você ter os certificados na parede. Mas isso começa o glamour. Olha só, eu tenho certificado disso, tenho certificado disso. Você compra hoje um TENS, um FENS, você compra um Endolê, você compra o que você quiser. O que você quiser, você compra. Agora, eu, se fosse um esteta, se me permitem, eu compraria a minha câmara termográfica. Eu compraria o meu ultrassom, eu compraria meu venoscópio, eu teria um analisador de imagens da face para poder mostrar para a pessoa, olha como você vai ficar. Ou seja, eu ia me especializar. Ia chamar alguém, se eu não soubesse, para falar assim, a minha clínica tem especialista nisso. Ou seja, o empreendedorismo,
e a pessoa quer ganhar sozinha e está matando gente, vai matar gente, Sim, e vai como um continuar monte de assim. gente a gente vê que está matando. Sandra Gasparro, você tem experiência internacional, já palestrou nos Estados Unidos, lá em Harvard, já ganhou o prêmio em Mônaco de estética, dá aula em várias pós-graduações, em universidades. Como é que você se sente quando alguém chega e diz para você que você não tem competência para fazer alguma coisa porque você não é médica, por exemplo? Eu não me abalo. Não? Não. Porque assim, cada um segue o que quer na vida. Se eu quisesse, eu seria. Mas eu sou muito feliz no que eu sou. Eu era enfermeira, deixei de ser para seguir a minha linha de esteta. Não, eu mostro por A mais B, sabe? Eu acho que a gente tem que ter humildade. E mostro por A mais B, você está em boas mãos. Eu tenho capacidade para isso. Eu tenho 7 pós-graduações, eu tenho mestrado, eu tenho tudo. Então, eu estou numa fase que é bem assim. Gostar, gostou. Não gostou, sinto muito e lamento. Sim. Quem vai perder é você, não sou eu. Sim. Essa discussão que existe entre as diversas classes. Hoje a gente tem muitas classes Sim. Que podem fazer o uso de injetáveis na face. Veja só, nós estamos discutindo injetáveis na face. Não é brincadeira isso, né? Não. 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 Antigamente se dizia que de graça tem injeção na testa. Hoje não é mais, é bem caro. Eu quero um. E como é que fica isso? Como é que vocês veem isso? Essa discussão? É saudável ficar essa discussão até certo ponto ou não? Um querer Posso desclassificar continuar? o Posso outro? falar da Sim. pergunta que você fez Pode. para ela? Bem, nós somos profissionais da área da saúde. Sim. Optamos por diversas disciplinas. Eu tenho 38 anos, 40 dentro da área. Eu nunca tive problema com aquilo que eu trabalhava com os outros profissionais. Por que eu nunca tive problema? Porque eu sempre respeitei cada um Sim. dentro do seu espaço. O que acontece? Hoje, o mundo exige em profissionais muito mais multitarefa do que no passado. Sim. Então, hoje, você vê um colega da área médica, um colega da área odontológica, que vai fazer plástica e que vai fazer estética. Hoje, é um mercado que as pessoas estão procurando porque o momento está esse bom. Uhum. Agora, obviamente, você vai num profissional qualificado, que tem um registro profissional, que tem uma qualificação dada por um conselho Sim. que é reconhecido pelo governo federal, como é o de medicina, como é o de biomedicina, como é o de odontologia. Uhum. E você tem indicações do que você pode fazer, significa o que você pode fazer. Tem pessoas, como nós falamos, se deve fazer ou não deve fazer. Sim. Você tem que estar preparado. Você falou aí da medicina. Grande parte das descobertas que aconteceram de maior impacto na área da saúde foram feitas por profissionais que não eram médicos. Muitos dos profissionais que eram médicos, mas muitos outros que não eram médicos. Sim. Ou seja, em vez de se preocupar se você é médico ou se é biomédico, a gente tem que se preocupar com o ser humano. Uhum. Tem que punir o biomédico que não sabe o que está fazendo, Sim. ele tem que ser punido. O médico que não sabe o que está fazendo tem que ser punido. Sim. Esse é o limite. Se você vende um serviço e não entrega esse serviço do ponto de vista clínico, Sim. você tem que ser responsabilizado. Claro. Então não é o médico ou o biomédico, porque nós temos vários exemplos. Hoje as faculdades e as universidades, o ensino é multidisciplinar. Hoje nós temos aí um monte de profissionais trabalhando junto em prol do ser humano. Então, deixar de lado um pouco a reserva de mercado para ganhar dinheiro e cuidar do ser humano. Sim. Esse Agora, é o ponto que eu ia ela, falar. você e outros têm que estar qualificados. Sim, Como sim. médico tem que estar qualificado, porque ser médico não significa você estar qualificado. Uhum. Ser biomédico não significa você estar qualificado. Sim. Ah, porque eu sou médico, beleza? Está qualificado para isso? Porque às vezes tem esse inconsciente, né, de que Sim. você dentro de uma profissão eu estou qualificado. Não, você é qualificado com trabalho, você é qualificado com reconhecimento, com estudo. Sim. E assim é a diferença entre os profissionais, Sim. que nós temos de todos os tipos. Ou a questão financeira, você acha que não entra muito assim? A questão de perder mercado. Sim, a reserva de mercado. Hoje o momento é esse, né? Assim, eu não Será me que não é muito mais preocupo. isso do que propriamente É, a mais questão do reserva de conhecimento? mercado Sim. mesmo. Cutucou o ego.
É isso. Não é nada mais do que isso. Porque existem em todas as profissões os excelentes. Existem também as tranqueiras, claro. Isso Eu aí. estou perguntando isso, gente, pelo seguinte, porque o que eu ouvia dos médicos com relação aos dentistas, por exemplo, que os dentistas não eram qualificados, que estavam fazendo, que qualquer um podia estar fazendo. Hoje eu vejo dentistas falando isso de biomédicos, de biólogos porque e tal. reserva de mercado. Então, assim, então o problema me parece que é muito mais Porque a do reação na mercado. cadeia é muito mais fácil você, aliás, parafraseando aí os filósofos, é muito mais fácil você discutir com a escuridão do que você acender uma vela. Sim. É muito mais fácil você apontar o defeito. O mais, e sem dúvida alguma, o pior inimigo que o ser humano tem é ele mesmo. Sim. Ele mesmo. Eu conheço dezenas de médicos, orientei dezenas de médicos, biomédicos, dentistas, veterinários. E a gente via a humanidade de um e a falta de humanidade de outro, porque isso é um problema. Sim. Né? Porque nós temos aí médicos que fazem um serviço maravilhoso, que nunca sai na mídia, o que atendem as pessoas gratuitamente, o que vão nas comunidades atender, não ganha a mídia. Hoje ganha a mídia o acerto. Hoje ganha a mídia quem tem a imagem. Então, nós estamos num momento crítico. Quem tem a vida perfeita na rede É social. só vida perfeita. É só a vida E mesmo perfeita. porque, assim, quando a gente vai olhar Instagram, ali ninguém sofre, Porra, ninguém é o duro. céu, gente. Ninguém, ali é a todo vida mundo- perfeita. É a vida perfeita. Que vida você quer? Vida do Instagram. É isso aí, a vida Porque perfeita. eu tenho dinheiro, eu sou feliz no casamento, eu sou feliz em casa, eu amo todo mundo, eu sou Deus. É ali a vida do Instagram. É mentira atrás de mentira. Pois é, isso na estética é uma praxe. Todos os profissionais estéticos que são mais bem conceituados passa essa impressão nos seus... E também tem outro detalhe. Quanto mais marca você mostrar no teu Instagram, então eu tenho uma bolsa Gucci, eu tenho um sapato É o momento, Louis Vuitton, o momento eu do sou a hedonismo poderosa. está no seu ápice. Eu sou poderosa. Tá isso. Entendeu? É isso. Passa É o isso. ar de credibilidade. Sim. E nós sabemos que ar de seriedade É uma não coisa. significa seriedade. Existem indícios de pessoas que até alugam carros importados para poder chegar Lógico. e ser Porque hoje é filmados assim, chegando hoje o num Instagram- evento, né? Aliás, eu ouvi isso outro dia, muito interessante, né? Que hoje tem muitas pessoas que aprendem na Facebook University, que é um lugar interessante, fazem pós-graduação no Instagram, fazem, ou seja, o cara tem a E uma noção... especialização no TikTok. Não, e aí tem aqui os cursos livres no TikTok E no YouTube também. e no YouTube. Aí você tá feito. Olha, eu tenho 10 mil, 15 mil, 1 milhão de seguidores. Sim. Sim. E óbvio que essa pessoa tem uma imagem. E quando você tem uma intercorrência, aonde o ser humano que está lá perde um nariz, Sim. Sim. perde um lábio, tem uma necrose e acaba morrendo, aí óbvio, né? Todo mundo cai para o seguinte, olha, não estava qualificado, não tinha isso, não tinha aquilo. Porque a sensação da criminalidade é muito dada pela mídia. Sim. O Sim. biomédico e médico isso. Wagner Vai lá, matou a sei pessoa lá. tal. Ou seja, no dia seguinte você tá no aeroporto Não, e fala, você é o cara que não, matou a pessoa. Você tem que fechar a sua rede destrói. social, porque os caras vão vir te Destrói. ameaçar de tudo. Porque a mídia é isso hoje. Mas, no Brasil, acontece o quê? O primeiro bafafá, matou por causa do fenol, não sei o que lá. Aí ela vai lá, ela chora, aparece detonada, aparece assim sofrendo. E depois de 5, 6 meses, acabou. E ela volta a fazer a mesma Aí coisa. a gente esquece, né? É isso. Esqueceu-se em volta, o mundo esqueceu, ela volta a trabalhar e nada aconteceu. Então, É isso. fenômenos globais, fenômenos políticos, sociais, que acabam afetando também a área Sim. da estética, Hoje como afeta qualquer nós outra temos coisa. mais liberdade. O nosso mundo sofreu mudanças muito positivas. As pessoas hoje têm mais liberdade de se expressarem, as pessoas têm mais liberdade de apresentarem as suas dores, as pessoas têm hoje mais condição de estudar, as escolas, as universidades, né? Nós temos condições de dar uma melhora de qualidade para as pessoas. E é óbvio, você vê
Instagram, você vê no Facebook, sucesso, 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 a pessoa quer buscar esse sucesso. A pessoa quer almejar isso. Sim. E, como nós havíamos conversado, o cérebro, ele tem uma capacidade imensa de escolher um caminho que seja um pouco mais fácil. Entre você estudar, ver qual é a legalidade da sua clínica. O que você pode fazer, você pega o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, geralmente leva ao insucesso. Porque hoje as pessoas querem começar o curso e terminar o curso no mesmo dia. Sim. Não tem a paciência de passar 10 anos, 20 Não, anos estudando não. como a doutora Sandra, 20 anos Sim. estudando como o doutor Wagner, como outros, aonde você passou por várias experiências que te dá o substrato para você entender a intercorrência. Sim. É como um profissional médico, dentista, quanto mais ele atua, quanto mais ele trabalha. Então, é um fenômeno global. Sim. Hoje as pessoas querem o seu lugar ao sol. E o seu lugar ao Mas sol rapidamente. é ter o quê? Uma coisa. Não é que o Instagram seja ruim, o Facebook Não. seja ruim, não. A divulgação hoje ganha. Você faz algo no dia seguinte, tá lá. Você fala alguma coisa errada, você tá no dia seguinte tudo lá. lacrado. Você Tudo tá lá. isso, você tá aquilo. Ou seja, o mundo está muito concentrado nisso. Então, se esquecendo as coisas básicas, que é a qualificação das pessoas. Sim, mas os pacientes, de uma maneira geral, me parece que eles estão muito mais preocupados com as fotos de antes e depois que o profissional coloca na rede do que se a qualificação dele. Ninguém pergunta para mim onde eu estudei, Lógico, as é A um maioria movimento que eu quer tenho. É um movimento ele de quer, Ela vai lá, né? ela sabe, inclusive, o ele paciente quer um fala assim, resultado. você não ponto. coloca a foto de antes e depois como é que você vai conseguir paciente? Porque elas olham e não Só percebem que isso aquilo é uma enganação, falso. né? Isso é falso. Porque o que eu consigo com o Wagner, eu não consigo com o Paulo. E E vice-versa. sem contar que aquilo pode ser falsa foto também. Sim. Né? Pode ser Atualmente, com a montada do inteligência Isso é, jeito um que outro, eu quiser. isso é um outro problema. É um problema imenso. É um outro problema imenso. que acaba indo daquilo que as pessoas estão discutindo, né? É. O Sim. controle da mídia daquilo que você está publicando. Isso Haverá- não tem como não chegar daqui a um tempo, Não algo tem. que vai falar assim, opa, você vai divulgar isso? Não pode mais. Assine aí o termo de responsabilidade, você vai divulgar isso, assine Sim, sim. seu CPF, seu telefone, porque se tiver alguma intercorrência, você vai ser Sim. responsabilizado. O que está faltando é responsabilização. Sim. E óbvio, o que você faz com isso? Você procura o antes e depois. Sim. Você vê aquilo e fala, nossa, olha como ficou legal. Eu geralmente, quando algum paciente me procura por rede e pede antes e depois, a primeira coisa que eu coloco para ele, eu não passo antes e depois em redes. Eu não sei onde isso vai parar. Sim. E eu tenho que ter responsabilidade com a pessoa que eu atendi. Você quer vir no meu espaço, na minha clínica, aqui eu te mostro no computador, mas eu não posso te mandar por redes. Eu acho que isso já para ali aquela história de, ela está me vendendo aquele bumbum ali, eu vou ter igual. Sim, Não, cada um tem o seu. Ou Não você tem pega uma como, foto de uma artista entendeu? de Hollywood e fala, eu quero ficar igual a ela. É. Que isso Aí acontece você fala, também, pode viu, Paulo? renascer ou nascer de novo, talvez. Sim, quem sabe. Nossa, olha, eu quero ficar com a face desse artista. E aí você fala, gente, Não é tem impossível como, né? isso. Então vou procurar outro. Vai procurar outro. Vai com Deus. Sinto muito. Entendeu? Eu não vou fazer. Que isso é outra coisa também. Ela a não maioria, faz eu e não vai faço, no outro o outro e o outro faz. faz. Esse é o problema. Porque como você controla isso? Não tem como. Não tem como? controlar. Eu fui na Sandra, a Sandra fez a anamnese e falou, olha, com as patologias que você tem, eu não posso fazer esse tratamento. Você tem Sim. que ir no médico se tratar. Ela sai, poxa, não quer ganhar dinheiro. Você não quer fazer. Aí ela sai, tem uma amiga, porque sempre tem uma amiga, um amigo. Que indica. Né? Tem um oráculo divino aí que sempre aparece no momento. Não, mas eu conheço um cara que faz isso pela metade do preço. Sim. Então vou procurar lá. Sim. Eu já escutei isso. O Mr. M do negócio lá. Aí você vai, faz, sofre e depois condena, porque se aquele cara for um profissional do curso X, todos os outros profissionais são condenados por isso. Os bons pagam pelos maus. É bíblico. É isso. Os bons, é bíblico, é verdade. Sempre pagam, né? Sim. Essa conscientização. Me parece, então, que o grande mediador disso tudo deveria ser o paciente, porque é ele quem vai comprar o serviço. Então, essa educação que se deve dar para as pessoas que vão buscar esse serviço
seria o ideal para que os profissionais se dessem conta daquilo que eles têm. Vamos supor, se veja um paciente ia procurar a doutora Sandra por conta do antes e depois, e fosse procurar pela formação, por isso, por aquilo, a gente não teria mais esses profissionais que são aproveitadores no mercado. Mas isso me parece uma ideia utópica. Isso é difícil, utópica. é muito É difícil. utópica. E o que nós fazemos com isso tudo? Vamos ficar assistindo as pessoas Não, morrerem? porque o mercado vai acabar selecionando. O Então, mercado sempre seleciona. sempre selecionou. Os bons ficam, os ruins caem fora. Só Eles que não vão até os ter, ruins caírem, vai demorar. vai Vai ter demorar. E intercorrência, os maus vai ter vão morte. pagar e vai ter tudo de porque ruim. isso é uma coisa cíclica no nosso universo, no nosso mundo. Sempre vai ter alguém que vai estar preparado e que vai te ajudar. E sempre vai ter alguém que não vai estar preparado. Sim. Como é que você escolhe? É o que a gente sempre pede, né? Uhum. É ter o discernimento de saber quem escolher. Você vai fazer um serviço odontológico. Você vai escolher uma pessoa que você confia. Sim. Você vai fazer um serviço estético. Você vai procurar uma pessoa que você confia. Agora, é óbvio, você precisa ter um local e um aprendizado aonde procurar a pessoa que você confia. Porque você pode muito bem ir numa pessoa que você confia, porque ninguém está livre de uma intercorrência. Não, todo mundo que trabalha. O que nós estamos discutindo e deveríamos discutir é o seguinte: diante da intercorrência, as pessoas que estão preparadas ou não preparadas. Sim. Eu já peguei muita intercorrência, já fui acudir colegas com ultrassonografia, e ele fez o procedimento correto. É que pegou um paciente com desvio anatômico de face, por exemplo. E aquilo que falávamos, a pessoa, ela acabou de falar, anatomia, É fisiologia, é tudo. Tudo. E outra, o corpo da Sandra não é igual ao seu corpo. Não. Sim. Então você precisa ter esse preparo. Você precisa saber que o nervo facial, ele tem alterações de tamanho na hora. E a face ele é o precisa lugar saber. do corpo que tem mais alteração de face. Gente, porque de anatomia. as variações anatômicas, é. elas são um capítulo à parte dentro da anatomia. Sim. Porque você precisa trabalhar isso para que você possa. Bem, ela foi enfermeira. Veja aí a coleta sanguínea. Sim. Como é complexo, não é algo simples de se fazer. Agora, o que nós precisamos, e falo como biomédico, é justamente começar a preparar as pessoas para essa nova fase. E se prepara como? Com ensino, com educação, com ética. Ou seja, vai ter uma hora em que as coisas vão vir do governo. Corta, como foi o fenol. Sim. E os médicos estão aí. Todo mundo, puxa vida, tomou a decisão. Sim. É uma decisão que... Vamos ver qual é o negócio aí. Sandra, deixa eu perguntar uma coisa para você. Hoje nós estamos tendo muitas intercorrências de perda de visão unilateral. O principal procedimento que leva a isso são os procedimentos com o nariz, envolvendo o nariz, é isso? Geralmente é Remodelação, nariz. né? Porque ele acaba pegando, né? Como eu te falei no outro podcast, ele acaba, ou ele faz um êmbolo com o preenchimento, que vai para a etimoidal e retiniana, e não tem como voltar, não tem, ou por compressão. Aí dá a síndrome compartimental ali, é a mesma coisa que falar um elefante pisou no meu pé. E aí aquele peso acaba gerando Vocês não acham que o paciente tinha que saber disso? Tinha que saber desse risco ou não? Agora, Porque a maioria dos pacientes não sabe desse risco. A professora Sandra acabou de falar algo que quem não está nos assistindo vai ter que ir lá no Atlas para saber o que ela falou. Sim. Para o cara conhecer, quem vai trabalhar nisso, circulação da face. Sim, Vasos linfáticos da face. sim. Tem que saber da Tem que ligação estudar. desses vasos com as terminações nervosas que tem no nariz, Sim. com os nervos que chegam na região supraorbital, com os nervos Com que chegam tudo, no olho. Ou seja, tudo. o indivíduo tem que ser um especialista nisso. Não pode ser um curso de final de semana De maneira que vai alguma. mostrar uma coisa genérica. Ele precisa ter profundidade nisso. Sim, Sim. E isso vem do estudo, sim. que você não vai encontrar na faculdade de farmácia, não vai encontrar na faculdade Não. de biomedicina, mas você encontra numa odontologia, porque não tem como escapar. Sim. Então nós temos que começar a mudar também, junto ao forçando os nossos conselhos, a reformular as nossas grades. Porque nós somos os indivíduos que estão formando pessoas. O que está faltando nessa formação? Não que o indivíduo não possa procurar uma formação complementar, mas o que está faltando na formação básica? Falta mais ética? Falta mais o indivíduo aprender sobre intercorrências? Ou seja, tem que se ter uma reestrutura
E vai chegar no momento que vai falar assim, para, Sim. vamos repensar quem pode e quem não pode. E vai chegar esse momento. Sim, e precisa chegar. Porque mesmo a pós-graduação, no meu entendimento, que eu dou aula em pós-graduação também, o profissional não sai capacitado para fazer. É como se ele conhece um pouco de tudo. Mas depois, na hora que ele vai sair, não, quero trabalhar com isso. Ele é obrigado a fazer uma... Eu dou aula em 3 pós-graduações de estética. Se eu te falar, não sai com base total. Não sai. Não sai. E são poucos alunos em cada turma que eu vejo que realmente vai se dedicar a estudar mais. Sim. Mesmo porque numa pós-graduação não tem como abranger tudo. Mas deveria ser mudado. Eu tenho uma visão clara disso. Deveria ser mudado. Com a permissão dos meus queridos amigos e doutores, para mim é muito fácil resolver isso. É você fazer o mesmo esquema que os outros cursos fazem. Você quer se tornar um especialista em estética? Faça uma residência. Fique internado de manhã, tarde, noite, faça. Ou seja, tem que ter dentro dos hospitais um setor para estética, que seja reparadora, que seja isso. E o cara está internado lá para ver o paciente. Porque uma pós-graduação, o cara faz teoria. Sim. E um pequeno estágio. Aí você precisa chamar modelo, você precisa chamar isso, chamar aquilo. Você já precisa ser uma residência, como se fosse a formação mesmo de uma enfermeira, de um médico. Uma imersão, né? Imersão, então, porque o internato faz isso. Mas existe as residências, sabe como? Simplesmente tem o nome de uma residência. 150 horas de estágio. Inclusive até o nome teve que ser tirado, não pode usar esse nome, né? Porque não pode ser usado, mas existem ainda, tá? Sim. Uma das faculdades que eu dou aula abriu a residência em estética. São poucas horas a mais e modelos a mais. Acabou. Só isso. Não é uma coisa todo dia. Que a pessoa não é uma residência realmente. Porque, por exemplo, vou falar da odontologia. O que acontece hoje dentro da faculdade de odontologia, então, inclusive foi o motivo pelo qual eu fiz o meu 4º livro, que é o livro de anestesia. As faculdades hoje, muitas universidades têm dificuldade de formar o cirurgião dentista sabendo anestesiar. Sim. Porque a quantidade de anestesias são várias, né? Sim. E eles agora não permitem mais, uns anos para cá, que os alunos façam entre si, por exemplo, né, que façam anestesia durante a graduação. A anestesia só pode ser realizada sob supervisão do professor. Ok, até aí não tem problema. Sim. Porém, é muito difícil o aluno sair da graduação de odontologia, mesmo com a clínica, sabendo fazer as diversas possibilidades anestésicas. Porque a maioria deles vai aprender a fazer anestesia infiltrativa e tal. Então, essas experiências faltam para a formação na graduação. E aí o profissional cai no campo sem saber anestesiar. Por isso que nós criamos o livro de anestesia. Sabe de onde veio, que me sugeriu o livro de anestesia? As pessoas que vendem livro dentro das universidades. Mas eu te falo, o que falta? Wagner. Anestesia. Então, essa falta de prática mesmo dentro mas aí também tem outro problema. Eu vejo cada vez mais que os alunos estão piores. Eles não querem aprender. Eles querem o meu diploma. Acabou. Eu já vi... É um problema. Que é um problema. Eles já não chegam já chegam ruins né? da graduação. Já não chega com aquela capacidade, sabe, do que eu aprendi. Não aprenderam nada. Sim. Nada, aprenderam o básico. E assim mesmo não querem ir atrás. Sim. Por exemplo, você pode chegar para qualquer... Eu já peguei isso. Profissionais, não vou citar qual a categoria, que não sabia o que era uma mepivacaína, uma artivacaína, uma procaína, uma lidocaína. Não sabia. Não sabia o que era anestesiar um sensitivo ou um motor. Não sabia. Sim. Então, assim, na minha formação, eu não tenho obrigação de saber isso. Mas eu fui atrás. Sim. Eu fui estudar. Eu vou fazer uma colocação aqui, que a doutora Sandra está falando. Vou me aproximar aqui para poder ouvir essa bela voz. Olha só. É a nossa função. Professor é para isso. Sim. Ou seja, nós temos que receber esses alunos e transformá-los. Esse é o nosso trabalho. Sim. Contra tudo e contra todos. É um sacerdócio, né? Essa é a nossa missão. Não adianta você trabalhar com uma pessoa que já sabe. Nós temos que transformar as pessoas que teoricamente não sabem em pessoas que sabem. Sim. Então essa é a nossa função dentro de uma sala de aula. É você pegar o indivíduo que não consegue
ter cognição sobre aquele assunto e dar fazer. subsídios para ele criar mecanismos. Você lembra muito bem, viemos de uma escola, tivemos aí professores maravilhosos, tive contato muito grande com o professor Ubiratã Ambrósio, um educador da matemática, falava, você precisa colocar os alunos em prova para eles mostrarem o que eles têm de melhor para fazer. Obviamente com um parafraseamento meu, mas citando a fonte. Sim. Você Sim. pega um aluno sem preparo, é nossa função prepará-lo. É nossa função falar, olha, você vai escolher isso, estes são os pontos que você precisa fortalecer Sim. e esses são os Sim, pontos que sim, você precisa ter como ética. Sim. Essa é a nossa função, porque senão nós simplesmente lavamos as mãos Sim. e criamos continua tudo igual. as pessoas tudo igual. Uhum. Ou seja, hoje o acesso à universidade está muito mais democrático. E nós temos vários exemplos, inclusive na universidade onde eu atuo, está muito mais fácil você receber. E é óbvio que você recebendo mais gente, você tem muito mais a desenvolver. Sim. E esse é o nosso trabalho. Por isso que a gente fez, e se me permite um exemplo, com vocês, ligas. Sim. Incentivá-los a fazer os Sim. trabalhos, Sim. incentivá-los Sim. a ter o prazer por aquilo que vocês estão fazendo. Sim, sim. Capta um, capta outro, Sim. não capta todos, mas você tem que jogar a Sim. semeadura Tem que para melhorar. todos. Você tem que melhorar. Olha aqui os exemplos e olha quantos outros. Sim. Porque Verdade. ninguém nasceu aqui, Wagner, Gabriel, Sandro Sim. Gasparo, Sim, Paulo sim, Pardo, sim, sim. com todos os nossos defeitos. E se espelhar, puxa, aquele cara é bom, eu vou Sim, chegar nele. sim. Sim. Como você fez? Você vai para Harvard, vai para... Porque você foi atrás dos caras bons. É. E você vê que no exterior é bem diferente o tratamento dos profissionais. São. Não tem o A, eu sou A, então não convivo com o B. Sim. Lá Não o cara existe pensa isso. no ser humano. Uhum. E outra, a estética, ela não é uma necessidade Não. básica. Ela não é uma necessidade Não. como a PSF, Uhum. como o MUP. Ela não é uma necessidade básica, é uma necessidade psicológica. Então, o custo disso é diferente de um SUS. Uhum. Você vai fazer uma cirurgia reparadora estética numa mama, num câncer, Sim. num acidente. Mas a estética, não. Você vai porque você deseja. Por isso os valores são diferentes, por isso Sim. tem as clínicas diferentes, por isso que hoje nós temos aí cursos de cosmetria dado para médicos, Sim. porque tem um monte de gente querendo entrar nesse mercado. Como isso é outro problema. E é uma indústria milionária. Não, um monte de biomédico, de dentista, de todo mundo produzindo os seus produtos sem a menor capacitação, Sim. contratando serviços de terceiros para preparar. Ou seja, o mercado está assim, vamos ganhar. Eu quero ter o meu protetor labial, eu quero ter o meu protetor. Aí eu Sim. vou lá no site, o cara faz, vende e coloca teu selo. E acabou. Ou seja, olha só esse universo. É. E como é que a gente está nesse universo? Com você, lançando uma semente que devem chamar outras pessoas com outro ponto de vista, porque você pega colegas médicos, que eu já conversei, fala, Paulo, as pessoas não têm preparo para uma intercorrência. Não tem. É o maior Correto? problema hoje, não, Sandra? Correto? O preparo para intercorrência, a maioria... Não tem. Não tem. É isso. Eu tenho, o meu WhatsApp é 6, 7 pedidos de socorro ao dia É a pedra para de toque. ajudar em uma intercorrência. Aliás, o certo de tudo E coisa é assim. básica que poderia ter sido aprendida na Sim. pós-graduação. Não iria. e É o tal. que eu falo sempre. Se você souber, você não erra. Você só erra por falta, por ignorância. Por isso a sistematização desses casos, por isso Sim. livros que têm que ser escritos, Sim. por isso artigos que têm que ser falados, meta-análises que têm que serem Mas as realizadas. pessoas estão Ou incentivadas seja, a ler, né? as pessoas precisam estar estimuladas a ler, ou você compilar isso e transformar isso num podcast, num livro, Sim, sim. para as pessoas que têm Sim. habilidade clínica. Sim. Porque como é que Sim. você trabalha com a intercorrência? Reconhecendo a intercorrência. E você sistematizando isso, ó, a aplicação disso causa isso. A aplicação Verdade. disso. Como é um livro de clínica médica ou um livro de clínica estética. Sim. Sim. Para o indivíduo ter. E isso é o material que vocês estão Novo fazendo. livro que eu vou escrever. E pode nos chamar para poder colaborar, Claro. já Sim, fazendo aqui o merchandising. Porque não falta isso, falta um livro de clínica estética. Então, aí deixa eu falar uma coisa muito importante. É. Que todo mundo no Brasil chama intercorrência da coisa ruim.
Sim. Não. Intercorrência é tudo que intercorre depois que você faz um procedimento. Sim. Então, aquele edema esperado, aquela equimose, Nem toda aquele intercorrência hematoma. é fatal. Nem toda intercorrência vai virar uma complicação. Sim. O que nós temos que tratar é a complicação. Complicação. E não a intercorrência. Sim. Porque a intercorrência vai intercorrer normalmente. Sandra, tudo que injeta em mim eu incho demais. Eu tenho edema demais. Sim. Eu vou para uma complicação. Sim. Nunca fiz preenchimento, mas até um bioestimulador, um fiozinho, eu tenho problema. Então, eu já sei que eu vou ter esse problema, eu já acabo com o problema antes dele surgir. Sim. Então, todo mundo refere a intercorrência como uma coisa totalmente ruim. Sim. Não, a intercorrência é aquilo que eu não acontece preciso. em qualquer cirurgia que Em você faz, qualquer em qualquer coisa, procedimento, você tem uma edema, intercorrência. um inchaço, uma Aham. dor, é normal. Um roxinho é uma intercorrência. Mas pode E pode. evoluir para uma E complicação. aí é que está o pulo do gato. O que fazer Não na evolução? deixar evoluir para uma complicação. Por isso é que você cuida da intercorrência quando o cara estiver lá Sim. com o seu edema, indicar. No início, né? É lógico. Porque daí Toda ele não vai complicação começa complicar. com uma intercorrência. Ele não vai complicar. Você não vai ter aquele risco da isquemia, da necrose, Sim, sim. sabe? De uma síndrome Toda necrose compartimental. começa Veja com aí uma isquemia. cirurgia de correção de septo. Qual é a intercorrência? O hematoma que Hematoma você vai imenso, ter, dor. E vai ficar semanas. Ou seja, isso não é uma coisa ruim. Não. É o esperado que o indivíduo fala, ó, eu vou fazer. Sim. E você vai ficar aqui, ó, parecendo um guaxinim durante tanto Mas, tempo. se dentro Agora, dessa se cirurgia, no período né? não voltar e começar a ter secreções, ou seja, a pessoa Complicou. não Complicou. acompanha porque você precisa Mas aí ter. tem que saber fazer. O Lógico, acompanhamento. tem que falar, olha, não Entendeu? faça isso, tente não fazer isso, faça uso disso e a pessoa não faz, aí a intercorrência Vira uma complicação. a complicação. E a complicação, geralmente, se o cara não estiver preparado, se não estiver Ele não vai saber qualificado, reduzir. Ele não reduz. pode aumentar essa complicação para uma desgraça. Sim. Sim. Que é o que a gente está assistindo. É isso. Aí vira uma necrose, dessa necrose você perde lábio, perde Sim, nariz, tudo. perde orelha, Tudo. perde face ou morre. Ou morre. É. Com Que é o certeza. que está acontecendo atualmente. Já começaram algumas Porque pessoas a provavelmente, por exemplo, nessa cirurgia, evolui para uma septicemia. E morrer. tchau. Entendi. Por isso que é E importante tchau. você ensinar o indivíduo a ler um exame laboratorial. Por isso que é importante o indivíduo ter a noção da anamnese, que vocês aprenderam na vida profissional, Sim. não aprenderam na escola. Ela aprendeu, talvez a gente não, e você também aprendeu, mas o biomédico de base, ele precisa ter esse Sim. reforço. Sim, sim. Ou seja, ele precisa ter essa noção clínica dos sinais Sim, vitais, porque ele senão precisa não olhar o sabe. paciente. Aham. E é isso que a gente luta, de treinar a pessoa, de fazer a pessoa qualificada, porque todo mundo se consegue qualificar. Só não consegue se qualificar quem não deseja. Sim. Não, eu já sei tudo. E geralmente, quando eu sei ninguém sabe tudo. você mete um navio num iceberg, você mete um navio numa ilha, você derruba um avião. Sim, exatamente. Eu sei tudo, esse barulhinho sempre acontece, Acabou. hoje o barulhinho deu ruim. E aí, por conta da sua negligência, pela sua falta de, pela sua imprudência imperícia. e pela sua imperícia, acontecem as coisas. Sim. Sempre tem uma etapa antes da desgraça, né? Não, Sempre. sempre. Que poderia E ser cabe a gente- Nunca é unifatorial. Não. É multifatorial. Uhum. Como falou bem aí, infelizmente, que Deus receba todas essas pessoas desse último grande acidente que fazia Sim, muito tempo. Sim. Sabe? É fácil as pessoas culparem. Culpa X, culpa Y, culpa Não, isso, é culpa aquilo. multifatorial. Aí a pessoa fala assim, não, vamos esperar para ver. É multifatorial, gente. Sim, são muitos fatores. E que assim levam. na ciência, eu tive o prazer de conhecer o professor Selmo Celeno Porto, que escreveu o livro de clínica médica. Sim. Ele fala, gente, você tem que ouvir Uhum. muito mais do que você falar com o seu Com o paciente. paciente, com certeza. Você tem que ouvir dele, você tem que ouvir. Até para você chegar e falar, olha, no seu caso, eu não consigo fazer, mas eu vou te indicar aqui um amigo meu que é psicólogo, vou indicar um amigo meu aqui que é nutricionista, porque essa é a nossa função humana. Sim. Não, pode vir aqui que eu mato no peito e faço. Não, não é É, assim. não é assim. Onde você vai fazer? Ah, vou fazer em cima da mesa da cozinha, que eu tiro o pano do café e ponho lá o lugar. Não, Vou não fazer serve. lá no meu banheiro que eu mudei. Ou seja, Como o Dr. cara- Bumbum, que fazia ele fazia no quarto do hotel. no quarto. Ou seja, gente, é tão absurdo. Sim. É, Porque é um negócio absurdo.
O cara Sim. fazer um procedimento num quarto de hotel em cima... Ou seja, gente, como é que as pessoas conseguem? Porque acaba sendo um cara, lá sei eu, com uma apatia Sim. qualquer, psicopatia qualquer, É. de convencimento que vai ser. Uhum. E as pessoas Que sofrem. tudo vai ser tudo E perfeito. hoje sofrem, porque você vê a estética hoje. Nós temos os transgêneros, procuram a estética, Sim. que é outra coisa que você tem que começar a olhar. Hoje as coisas estão muito mais liberais para as pessoas. Hoje existe estética voltada só para os transgêneros. Então, né? porque tem que ser um olhar diferente. Tem. Porque Tem. é um Tem até ser livros humano. sobre isso. Então, é um ser humano que tem hormônios, que faz tratamento, que faz. Sim. Ou Sim. seja, imagina, você tem que fazer anamnese. O que você está usando? Olha, eu uso esse hormônio, Sim. esse. Para poder fazer a transformação. E aí vem o conhecimento farmacológico. Porque se não conhecer, Aí vem não o faz conhecimento nada. químico, Não aí, faz vem o conhecimento, nada. aí você tem o conhecimento da bioquímica. Porque você vai falar, olha, não posso fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso. sim. Vem o Sim. seu conhecimento. Não é bola de cristal. Não, você tem que, É você tem conhecimento. que estudar muito. Você tem que estudar muito. Como Não é podcasts como esse que a gente está fazendo. Não é aí. porque é estética que é uma coisa assim, é futilidade. Não. Para você ter todos os aparatos, você tem que estudar. Sim, É isso. entendo. É Estudo. isso. Né? Meus amores, muito obrigado. Eu que Adorei agradeço. esse Muito bate-papo. obrigado de rever meus É uma honra queridos tê-los aqui. e Não, tudo de bom. estimados Uma tarde maravilhosa. Dr. Wagner Né? Gabriel e doutora Sandra Gaspar. Para mim, ganhei a tarde, Eu porque também. posso falar com Também pessoas que eu ganhei a gosto. tarde. Sim. Aliás, fico muito agradecido, Eu porque também. a coisa mais importante nessa vida são as nossas relações pessoais Isso. que fazem Sim. bem para a nossa saúde mental. É Com isso daí. certeza. Isso faz parte da ética que você está falando. Muito Obrigada, obrigado. Wagner. Eu sou muito abençoado Obrigada por ter mesmo. vocês. Muito Eu obrigado. que agradeço. Tá? Beijo. Obrigada. Muito sucesso nesse podcast, que seja o podcast. Muito obrigado. Será. Sou Wagner Gabriel, apresentei o podcast Ética na Estética. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Logo mais a gente está de volta. Até mais.